Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINC-RN em defesa da educação pública. E nós estamos dando continuidade aos nossos programas especiais de férias. Hoje vamos falar sobre a educação infantil no contexto da pandemia do coronavírus. Para isso, nós convidamos a professora Maristela Mosca, que é diretora do Núcleo de Educação da Infância da UFRN. Bom dia, Maristela. Bom dia a todas e a todos que nos assistem. Bom dia, Leilton. Obrigado pelo convite. Então, se a educação, o retorno à aula é uma preocupação, né, na escola como um todo, para crianças, né, isso se reveste de maior cuidado. Primeira coisa que eu gostaria de saber de você é se existe alguma forma segura de se retomar as aulas presenciais com crianças antes de já estar do resultado, né, das vacinas. Bom, falar em segurança sanitária total é muito complexo nesse momento, né? Me parece muito prematuro utilizar a palavra segurança. Olha, podemos fazer tudo com segurança. O que nós precisamos nesse momento é pensar em minimizar os danos. O que é que nós podemos fazer, o que é que nós podemos assegurar em termos de segurança sanitária, em termos de protocolos, em termos de cumprimento, para que a gente possa, então, assegurar, não só assegurar, mas para que a gente possa, então, promover um espaço mais seguro, mas não totalmente seguro nesse momento. O que é que se perde, professora, mantendo as crianças, né, longe do ensino presencial? Qual é o prejuízo maior, na sua opinião? Bom, então nós precisamos falar, primeiramente, nas grandes desigualdades que nós temos. O Brasil é um país de muitos países, né? Muitos Brasis, e Natal, Rio Grande do Norte, também não foge a isso. Então, nós temos uma diversidade de realidades muito grande. Quando nós pensamos em crianças, então nós vamos pensar agora nas crianças que mais necessitam da escola, porque as crianças que têm um ambiente familiar seguro, com uma família estruturada, em um ambiente físico seguro, um ambiente sanitário seguro, um ambiente de segurança alimentar, segurança emocional, segurança psicológica, são essas as crianças que menos sofrem. Agora, nós temos crianças em que a escola muitas vezes significa o único refúgio de segurança para essas crianças, e elas perderam esse lugar de refúgio, esse lugar onde elas têm uma alimentação de qualidade, uma alimentação diária, onde elas têm um cuidado de qualidade, onde elas têm um espaço onde elas podem vivenciar as suas infâncias, onde elas não estão submetidas à violência, onde elas não estão submetidas à pobreza extrema, onde elas não estão submetidas a um ambiente com falta de limpeza e tudo mais. Professora, qual a diferença, né, do tratamento, né, dentro desse contexto, do aluno já maiorzinho, tal, né, do adolescente, para a criança? Que especificidade tem o ensino, né, infantil nesse momento? Bom, as crianças pequenas, as crianças muito pequenas e as crianças pequenas, elas são um movimento o tempo todo, né? Todas as suas ações, todas as suas aprendizagens, tudo aquilo que ela perpassa na sua constituição, no ser e no estar no mundo, é pelo movimento. Quando você fala para uma criança de, por exemplo, 10 anos, de uma criança de 9 anos, olha, nós vamos precisar sentar separados, nesse momento você vai precisar esperar a vez, não fale alto, por favor, levante a mão, tudo isso vai se constituindo, que com as crianças pequenas é sempre mais difícil. E as crianças pequenas têm muito a questão do cuidado corporal. As crianças muito pequenas utilizam fralda, faz parte do trabalho dos professores, dos educadores, o banho.
a troca, a alimentação, coisas que com as crianças maiores nós já não necessitamos, eles já têm autonomia para idas ao banheiro, para se lavar sozinhos, para se alimentar sozinhos. Então, todo esse cuidado corporal, o cuidado mesmo do acalanto, no momento da tristeza, no momento da frustração ou de algum conflito, é necessário o colo ainda dessa criança, e tudo isso é uma relação de encontro e de troca corporal entre os adultos e as crianças de uma maneira muito mais intensa do que com as crianças maiores. Em termos de estrutura e infraestrutura, professora, o que é necessário, né, para se minimizar aí os riscos, né, com a pandemia? A gente percebe que quando as crianças, nós temos um ambiente onde nós podemos abrir janelas, onde as salas são amplas, onde nós temos um espaço físico externo que favoreça esse trabalho, isso consegue acontecer de uma maneira mais tranquila. Então, de acordo com as orientações, as crianças devem ser levadas mais para fora da sala, devem ficar o mínimo de tempo possível dentro dessa sala. Então, para elas poderem mesmo estar em espaços externos, poder brincar, poder fazer diversas atividades, e muitas atividades que nós faríamos até em sala de aula, mas que nesse momento a gente pode priorizar que essas atividades aconteçam externamente, mesmo para que esse ambiente possa ser mais favorável e desfavorável à transmissão do coronavírus. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com o Extra Classe TV. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos dando continuidade aos programas especiais de férias, tratando da educação infantil no contexto do coronavírus, com a diretora do NEI, professora Maristela Mosca. Professora, o próprio profissional da educação, né, precisa se adaptar a essa nova realidade. O que é necessário? Como é que esse profissional se prepara? O que é que ele tem que fazer aí com esse retorno às aulas presenciais na educação infantil? Bom, o profissional da educação, a docência, ela vem sendo reinventada durante todo esse ano de 2020. Ao se preparar para esse novo momento, a esse momento diferente, nós precisamos primeiro pensar que esse novo normal não é igual ao que nós estávamos acostumados a trabalhar. Nós vamos ter que pensar em outros parâmetros de aproximação, em outra reorganização escolar, em outra reorganização especialmente dos espaços físicos e das maneiras como nós vínhamos fazendo tudo isso. O professor, ele precisa pensar, antes de tudo, que ele é o agente, ele é o mediador da educação com as crianças. Então, ele também não pode se comportar de uma maneira como se fosse um robô, dando ordens para as crianças e tratando, você pode fazer isso, você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, nós precisamos trazer o tempo todo, especialmente para as crianças da educação infantil, uma nova maneira, um novo aprendizado, mas que seja a partir da linguagem da criança. A escola é constituída por diversos profissionais, né? Qual é a importância dos demais trabalhadores em educação, né, nesse processo, professora?
Bom, a importância de todos que fazem parte da escola, ela precisa ser valorizada e precisa ser reconhecida, né? Então, cada um cumpre o seu papel. O papel do docente é totalmente diferente do papel de quem trabalha na secretaria, ou de quem trabalha na portaria, ou de quem trabalha na cozinha, ou de quem trabalha na limpeza, mas nem por isso é maior ou menor, e nem de mais ou menos importância. Todos esses agentes, todos esses atores da educação é que precisam trabalhar em harmonia, em consonância, para que nós possamos, então, atingir a todos esses objetivos. Então, não adianta nós termos professores conscientes do seu papel, por exemplo, se nós não temos uma pessoa da limpeza consciente do seu papel, e vice-versa. Nosso programa é muito assistido por pais e alunos. Como é que devem ser os preparativos em casa para esse retorno à escola, professora? Bom, é fato que as crianças aprendem pelas interações e pelas brincadeiras. E a casa é o primeiro lugar de educação dessas crianças, né? Então, essa convivência com pais que dialogam sobre isso, que fazem jogos sobre isso, que têm histórias sobre isso, contando a utilização das máscaras para as crianças que já utilizam máscaras, a importância de lavar as mãos, de não colocar nada à boca, de não levar as mãos à boca, de manter-se em um ambiente limpo, de não ficar colocando a mão em qualquer espaço, em não pegar os objetos do colega, e de não ficar abraçando e beijando o tempo todo. Tudo isso, quando as crianças vão conversando com os seus pais sobre isso, não deve ser tratado como um ambiente de medo, de pânico. As crianças já estão assustadas, as crianças já estão desestruturadas o suficiente. Então, os pais devem tratar tudo isso de uma maneira natural, como um aprendizado, como uma vivência. E é lógico que quando esses pais respeitam a utilização da máscara nos ambientes públicos, esse isolamento social que é necessário, a lavar as mãos, todo esse ritual, ele acontece em casa, nós recebemos crianças na escola que têm muito mais facilidade em lidar com tudo isso. Professora, mais de 8 meses, né, de pandemia, as secretarias municipais, estaduais, tiveram bastante tempo para olhar, né, para essa realidade aí, preparando para o retorno. Como é que a senhora enxerga essa preparação? Isso está acontecendo a contento? O que acontece nas secretarias é que também nós precisamos começar a pensar do micro para o macro. O Estado não consegue olhar tudo ao mesmo tempo, os municípios também não, então é muito necessário, mais uma vez, que toda a gestão esteja atenta às necessidades do seu ambiente, da sua escola, para que possa passar essas demandas. Isso já deveria ter vindo acontecendo durante todo o ano de 2020, para que essas escolas possam iniciar preparadas em 2021. Então, esse esforço, todas as secretarias de educação, as municipais e a estadual, elas precisam de um movimento, de um esforço coletivo para que possa organizar tudo isso, possa, inclusive, mudar de local. Nós sabemos que nós temos escolas com pouquíssimas condições mesmo de uso, nós temos escolas que antes da pandemia tinham questões de infiltração, tinham questões de espaço físico, tinham questões de não ter sabonete, não ter papel higiênico dentro do banheiro. E isso, nesse momento, não pode mais ser admitido. Então, todo esse esforço é necessário para que nós possamos, em 2021, não é mais possível dizer que as escolas não estão preparadas para receber as crianças. Ok, nós conversamos com a professora Maristela Mosca, diretora do NEI da UFRN. Professora, muito obrigado por sua participação no Extra Classe TV. Eu que agradeço o convite, agradeço a participação e espero podermos estar juntos novamente. E o Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo programa especial de férias no próximo domingo. Até lá!